Boa tarde já, pessoal. Prazer em conhecê-las. Eu sou o pastor Cani. Vim discorrer de outra temática aqui de interesse de vocês, nessa roda de conversa, que é turismo. O tema desse painel é turismo nas RTPNs, mas eu acho que esse entendimento de uso público das RTPNs deve considerar também outros mercados que não apenas o de viagens de lazer. Okay? Vocês têm aqui o meu e-mail, os meus e-mails, depois também o telefone. Eu represento aqui duas instituições, uma é o Senac São Paulo. Eu estou alocado lá no Centro Universitário na capital, em Santo Amaro, e a Horvath HTL, que é uma empresa na área de hospitalidade. O Senac atua em nível de Brasil, a gente tem mais de 600 unidades operacionais em todos os estados, além de escolas em caminhões e embarcações também, além dos endereços fixos, né? E na HTL a gente está atuando em 50 escritórios em 29 países. Eu conduzo a unidade de projetos em turismo e sustentabilidade aqui no Brasil. Eu fiz Eu fiz 3 slides bastante curtos, mais para memorizar um pouco dessa roda de discussões, até porque a gente já está quase em 1 hora, temos a Sandra e um debate antes do almoço. E seriam esses 3. Primeiro, se a atividade de visitação é realmente um negócio, pode ser um negócio para as RTPNs. Se for, como a gente viabiliza isso e depois de viabilizado, como a gente administra, né? Obviamente, em 10 minutos a gente vai dar um voo panorâmico, mas é mais para a gente pontuar determinados pontos que consideramos importantes. Um deles, eu fiz essa escolha desse mapa, e um deles que é importantíssimo no turismo, na visitação, que é o fato do consumo não acontecer aonde o consumidor quer, né? Então o produto não vai até o consumidor vem até a localidade, né? E esse é um fato extremamente importante, porque se a gente não tiver condições de acessibilidade, se a gente não tiver malha aérea, se a gente não tiver sinalização ou horizontal ou vertical, né? Se a gente não tem acesso de internet para usar os aplicativos que hoje em dia os viajantes urbanos usam, esse cara não chega, ou ele passa do ponto, ou ele chega atrasado, enfim. E a experiência de viagem já começa a ser comprometida antes mesmo dele chegar no destino, né? Então, eu coloquei essa ilustração porque a gente está numa região privilegiada nessa perspectiva do território brasileiro, né? A apresentação anterior aqui falou de extensões de áreas que nós temos nos estados, né? O tamanho do Brasil, o tamanho continental do Brasil. Nós temos municípios que têm tamanhos de estados europeus inteiros, né? Então não é fácil a gente circular pelo país, mas a gente tem uma situação aqui na Mantiqueira muito interessante, devido a gente estar nessa conurbação entre entre 3 estados e 2 regiões metropolitanas das mais representativas, onde a gente tem um adensamento populacional e um poder de consumo, né? Então, a princípio, a gente tem a demanda próxima, né? Agora, nós vamos ver, você pode colocar no slide, aqui, tem uma 2? Será que eu resolvi outra versão? Deixa eu ver se está no outro pendrive. Aqui no meu outro pendrive não está aqui.
Mas tudo bem. Não, é que... Vamos tocar assim mesmo. Desculpa, eu estava com um problema no pendrive, resolvi salvar nesse aqui, mas eu acho que eu salvei numa versão não terminada. Eu estava dizendo sobre... Você pode botar nessa última, por gentileza, na terceira? Eu estava dizendo que é necessário que a gente faça uma avaliação do rol de possibilidades de desenvolvimento da propriedade, né? Quando eu brinquei aqui falando do pastor, na verdade, já fiz alusão aqui à situação quando eu cheguei na sala, mas é porque, de repente, o turismo virou um bem de consumo, tanto para nós, enquanto sociedade de consumo, quanto para governadores, prefeitos e empreendedores e proprietários de espaços rurais interessados em oferecer experiências ou atividades para esse segmento de lazer e de atividades de turismo, né? Só que a gente tem o seguinte problema: existe uma proliferação de oferta de produtos, né? E a taxa de crescimento da demanda, ela não cresce na mesma proporção. Então, eu iria mostrar para vocês um gráfico da Organização Mundial do Turismo que apontou, agora em 2012, a gente chegou na contabilização de 1 bilhão de viagens internacionais. Então, a gente tem uma atividade econômica que é muito recente, praticamente ela começa a se massificar após os anos de 1950, né? Então temos um pouco menos aí de 70 anos, de uma escala de viagens grande, né? Que foi impulsionada pelo uso comercial da aviação militar para uso civil, né? Então a gente já tinha tido alguns empuxos com o surgimento da máquina a vapor, com a máquina a vapor transportando uma quantidade de contingente grandes em ferrovias, depois em navios, mas a aviação ela possibilitou então a gente ampliar essa escala de viajantes e chegar em uma capilaridade global. Hoje a gente está falando de uma atividade que de cara já é globalizada, né? Eu estive outro dia numa propriedade do lado de um parque estadual com alunos e tinha uma alemã de 76 anos com um carro alugado com placa de Vitória, Espírito Santo, e eu estava aqui na região do Alto Paranapiacaba, né? Ela desceu aqui em Rio, São Paulo, foi até Manaus, foi para o Pará, desceu até o Espírito Santo, lá ela alugou um carro e desceu dirigindo, sem falar português, sem falar espanhol, falando alemão e inglês, num país que a gente sabe que não domina, né, na média da sua população, esse recurso idiomático para poder se comunicar com esses visitantes. Era uma observadora de pássaros, casada, o marido ficava em casa, ela viajava 8 meses por ano, 4 meses ficava em casa com o marido e fazia 4 viagens por ano para alguma parte do planeta. E no ano anterior ela tinha ido para a Antártida, tinha ido para Guatemala, né? Então, quando a gente diz que de cara, sem a gente querer, o produto turístico tem esse potencial de ser um produto consumível por uma escala planetária, é porque em alguns casos a gente tem uma atratividade, né? E hoje o contexto de mobilidade humana e de acesso à informação e o interesse desse mercado consumidor em consumir essas experiências, interagir com esses produtos, fazem com que aconteça esse tipo de fenômeno, né? Então, sem eu precisar de promoção internacional, sem
fazer esforço, isso organicamente acaba acontecendo. Agora, isso são exceções à regra, né? São exceções à regra. Então, a atividade de visitação, ela precisa ser vista como uma das opções de atividades econômicas dentro da propriedade, em especial por uma coisa que a gente consegue visualizar aqui no entorno, que é o problema de sazonalidade, né? Quando a gente está falando de viagens turísticas, viagens de lazer, a gente está falando de a necessidade de pessoas, né, terem tempo livre. A sociedade tem tido tempo livre, um tempo liberado, né, nesses acordos trabalhistas para evitar demissões, mas a gente tem tido um tempo livre, só que ele tem concentrações em determinadas épocas da nossa vida. Na aposentadoria, nas férias, nos feriados, nos finais de semana, né? E o empreendimento ele precisa lidar com essa oscilação de fluxo de visitação, e é um problema porque você tem determinados investimentos, determinados custos para honrar, que são distribuídos ao longo do ano, mas as receitas acabam não acontecendo dessa forma. Então isso força o proprietário a desenvolver determinados arranjos produtivos que sejam diferenciados, né? Muitas vezes não dá para a gente ter um grande grupo de colaboradores empregados com carteira assinada e você honrando todas as imposições legais, né, que são colocadas, desde nas 3 esferas da gestão pública, município, Estado, União, os impostos, os tributos, legislação trabalhista, vigilância sanitária, inspeções de corpo de bombeiros, regularizações dos órgãos de turismo, é um outro trololó, né? Então é necessário a gente pensar muito antes de entrar nisso, porque a gente também tem uma coisa que surgiu em 90 e que ganhou força no país, que é a questão do Código de Defesa do Consumidor e uma cobrança desse consumidor, não apenas nessas esferas, mas também em tempo real nas mídias sociais. Então, se alguma coisa não acontece bem... E as redes sociais é onde você acaba denegrindo a imagem, né, de um empreendimento, de uma localidade, de um prestador de serviços, às vezes não propositadamente, mas por você não ter tido a percepção de algumas coisas que você precisava tentar, e isso acaba passando batido, né? Então, esse processo de viabilização, e a Sandra deve dar sequência nesse assunto, ele precisa passar por um processo de planejamento físico e territorial, processo de licenciamento, eventualmente, dependendo dessa escala, do porte, do conceito de empreendimento que se quer instalar, estudos de viabilidade técnica desses negócios, estudos mercadológicos, dependendo da localização dessa área, em zonas de amortecimento, dialogando com os planos de manejo de unidade de conservação, às vezes estudos de natureza jurídica, por conta de arranjos de natureza público-privada, enfim. Então, quando o turismo ele compete numa arena globalizada, não apenas porque você tem consumidores globais, mas também competidores globais, né, isso demanda, isso impõe aos atores um grau de profissionalização cada vez maior. Isso não exclui, e aí eu faço esse destaque, não exclui, por exemplo, o turismo de base comunitária, ou pequenos empreendimentos de turismo rural, pequenos empreendimentos de turismo de natureza ou de aventura, enfim, independentemente do porte ou da proposta, existem questões que incidem em toda a cadeia e é necessário observar isso daqui. Em relação à questão de gestão, como gerir esse empreendimento depois que ele estiver em pé, né? Eu pontuei 3 aspectos que são importantes. O primeiro é a questão de marca, né? Então, antigamente a gente dizia que nós íamos a lugares, né? A gente
ia para os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, nas mesmas épocas, pelos mesmos motivos, né? Hoje a situação está completamente diferente. A gente viaja em momentos completamente inusitados, para lugares completamente diferentes e desconhecidos, para fazer coisas que nunca ninguém ouviu falar, né? E com uma composição de viajantes bastante heterogênea, né? Antigamente a gente dizia assim, para escolher uma viagem: tem hospedagem? Não tem? Tem onde comer? Tem. Tem o que fazer? Tem. Legal, então vamos lá, né? Hoje, se a gente fizer essas mesmas perguntas e não tiver nada disso, a gente diz assim: é para lá que eu vou, né? Porque eu não vou para onde está a grande massa, né? Então, a gente tem um aumento de escala de viagens, tanto internacionais quanto dentro dos países, né? Aquele número de 1 milhão que eu mencionei, são de cruzamento de fronteiras em voos aéreos. Mas a gente também tem deficiência de controle de fronteiras em via terrestre, em especial em transporte rodoviário, né? Em ferroviário sim, em aéreo sim, mas rodoviário e outras modais terrestres existem deficiências, né? E dentro de cada país, dentro de cada estado, você também tem viagens internas, né? Então, na verdade, esse 1 bilhão é uma ponta de um iceberg que é muito mais gigantesco, né? A gente tem uma situação no Brasil hoje, por conta das questões políticas e macroeconômicas, de certa forma favorável, porque aquele emissivo internacional que a gente tinha no Brasil, ele está retroagindo, essa escala de viajantes brasileiros para o exterior diminuiu, e o gasto per capita também diminuiu por conta das questões de câmbio em especial, e esse fluxo ele vai se inverter para o mercado interno, né? A gente compete também com outros bens de consumo, né? Porque existe também um aspecto que é falta de cultura de viagem, né? Então, para o turismo acontecer, a gente precisa ter tempo, dinheiro, né? Às vezes a gente tem tempo, mas não tem dinheiro, e a gente precisa ter vontade de viajar também, né? Então, na verdade, no turismo, nós não fazemos porque nós somos obrigados a fazer turismo. Quando eu viajo para tratamento de saúde, eu vou de qualquer jeito. Quando eu viajo para uma reunião de negócios, eu vou ter que ir de qualquer jeito. Agora, o turismo de lazer é uma escolha discricionária do indivíduo. Ele escolhe para onde ele quer ir. E o cardápio que ele tem hoje, ele é infinito. Seja por meio de folheterias e agentes distribuidores de viagens, né? Seja por um TripAdvisor, por exemplo, onde você entra e você consegue escolher coisas para você fazer no planeta inteiro, né? Que é bastante questionável em relação à forma como esse desenvolvimento do processo de recepção e de experiência que é promovida para esse viajante acontece. Mas isso é um fato, o turismo é uma atividade global, a gente pode se aproveitar disso, mas a gente tem que também observar os riscos, as ameaças, porque existe um detalhe difícil no turismo, que é o fato de a gente não ter pré-teste, né? Enquanto eu consigo para outros bens industriais fazer protótipos e fazer testes antes de eu aumentar a escala de operação, né? No turismo a gente não tem essa possibilidade de fazer testes. Então a gente tem que trabalhar com casos similares, fazer avaliações, né, que nos assegurem que o lançamento de determinado produto ele consegue ter o seu retorno de investimento e um lucro depois de determinado tempo, né? É um arranjo um pouco complexo. Eu vou corrigir a versão da apresentação e depois eu disponibilizo o correto para compartilhar para vocês. Bom, acho que podia deixar um pouco também para depois. A princípio era isso.